Deus está em silêncio? Você ora, você busca uma resposta, mas parece que o céu se fechou. Hoje eu vou te mostrar o que a Bíblia realmente fala sobre o silêncio de Deus e por que esse silêncio não significa que Deus ele te abandonou. Um profeta recebeu uma ordem estranha de Deus: escrever uma visão em tábuas, com letras grandes o suficiente para que alguém correndo pudesse ler sem parar. Não era para guardar em segredo, era na verdade para deixar exposta, visível, esperando o dia em que aquilo realmente faria algum sentido. Irmão, talvez você também esteja esperando alguma coisa fazer de fato sentido, sem nenhuma pista de quando isso vai acontecer. Talvez seja uma injustiça que você vê acontecendo, sem punição nenhuma à vista. Talvez seja uma oração antiga que você quase esqueceu que fez, de tão repetida, sem resposta. Talvez seja simplesmente um projeto que você começou cheio de convicção e que hoje parece parado. Ou talvez seja só uma pergunta que você faz quase todo dia, sem coragem de dizer em voz alta: até quando, Senhor? Esse vídeo, irmão, é sobre o que aconteceu entre a pergunta desse profeta e a instrução estranha que ele recebeu de volta. E sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre o silêncio de Deus. E ele quase nunca significa abandono, mesmo quando parece exatamente isso. Agora, volte comigo para você entender quem era esse profeta, porque o contexto explica justamente a intensidade da pergunta dele. O nome desse profeta era Abacuque. E ele profetizava em Judá, numa época de corrupção, numa época em que essa corrupção, inclusive, era generalizada. Havia violência nas ruas, havia injustiça nos tribunais e a lei estava enfraquecida a ponto de não conseguir mais proteger ninguém. E ele abre o próprio livro dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e tu não salvarás? Ele descreve, irmão, o que via ao seu redor: destruição, violência, contendas, e o ímpio cercando o justo, de modo que o juízo saía todo corrompido, todo torto. E a resposta que Abacuque recebe, irmão, é ainda mais perturbadora do que o silêncio que ele estava reclamando. Porque Deus, ele que estava levantando, sabe, os babilônios, ele diz a Abacuque que esse povo era um povo ainda mais violento e impiedoso, e ele estava levantando esse povo para trazer juízo, julgamento sobre a própria nação de Abacuque. Em vez de resolver a injustiça, a resposta parece que piora tudo. Abacuque reclama de novo, agora perguntando como um Deus santo pode de fato usar um povo pior para julgar um povo que já estava sendo considerado ruim. E é justamente aqui que Abacuque faz algo que muda o tom do livro inteiro, porque em vez de reclamar ou de continuar reclamando, ele escreve: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará de mim e o que eu responderei. E ele se posiciona como uma sentinela numa torre de vigia, alguém cujo trabalho é ficar olhando, esperando, mesmo sem saber quando aquilo iria de fato aparecer. Repare, irmão, na diferença entre reclamar e vigiar. Abacuque não para, sabe, de sentir a dor da injustiça. Ele só muda de postura dentro dessa dor. Em vez de gastar energia só protestando, ele assume uma posição ativa de espera, como quem monta guarda esperando um relatório e não como quem desiste e se senta no chão. Isso já muda, irmão, algo sobre como interpretar o silêncio de Deus, porque o silêncio não é necessariamente ausência de resposta chegando. Às vezes, irmão, é a resposta em trânsito. E a pergunta real não é Deus vai responder. Na verdade, a pergunta é: em que postura eu vou esperar essa resposta chegar? E Deus ele responde a Abacuque, dessa vez com uma instrução concreta. Escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler em passar correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Repara, irmão, em duas coisas nessa resposta de Deus. Primeiro, Deus, ele não dá data, ele diz que existe um tempo determinado, mas ele não revela qual é esse tempo. Segundo, ele manda Abacuque escrever isso de um jeito bem visível, não escondido, mas em letras grandes, feitas para quem está correndo conseguir ler
sem parar. Irmão, a visão precisava sobreviver ao tempo de espera. A visão precisava estar ali legível, pronta para qualquer pessoa que precisasse dela antes do cumprimento chegar. Inclusive o próprio Abacuque, nos dias em que ele mesmo fosse tentado a duvidar do que tinha escrito, ela precisava estar ali intacta. Esse mesmo tipo de espera, irmão, aparece com outras palavras, sabe, num salmo escrito por Davi, numa época em que ele também clamava sem resposta, e ele abre o salmo quase do mesmo jeito que Abacuque. Ele diz no salmo, dizendo assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei conselhos na minha alma e tristeza no meu coração a cada dia? Repara que ele repete até o até quando, irmão. 4 vezes, só nesses 2 primeiros versos. Isso não é uma pergunta teológica, irmão. É, na verdade, uma pergunta de alguém exausto, pedindo prazo e não explicação. Mas, assim como Abacuque, Davi, o salmista aqui, ele não recebe uma resposta, sabe, nenhuma dentro desse próprio salmo. A situação não muda entre o primeiro e o último versículo, mas ele termina escrevendo: eu confio na tua misericórdia, o meu coração se alegra na tua salvação. Repare que a confiança dele, irmão, não nasce de a circunstância ter mudado, não. A circunstância permanece da mesma forma, do mesmo jeito. Na verdade, nasce no meio da circunstância, sem nenhuma prova, sabe, nova de que Deus está agindo. Junta essas duas passagens, irmão, e repare no padrão que elas revelam, porque nem Abacuque nem Davi, eles receberam explicação satisfatória nenhuma dentro do próprio texto que eles escreveram, na situação que eles estavam vivendo. Os dois continuaram sem saber exatamente até quando a resposta chegaria. Ainda assim, os dois, eles escreveram, um numa tábua, o outro no salmo, palavras de confiança, irmão. Não porque o silêncio tinha acabado, mas porque eles decidiram que o silêncio não era a palavra final sobre quem Deus era. Isso muda, irmão. O que o esperar em Deus deveria significar para você. Não é esperar até sentir que Deus voltou a agir, não. É continuar confiando enquanto ele ainda parece calado, porque pela Bíblia, irmão, essas duas coisas nunca foram a mesma coisa. Se esse vídeo ele está te ajudando a entender, se o Espírito Santo está comunicando ao teu coração sobre esse tempo de silêncio, sabe, de outro jeito, deixa um like, se inscreva no canal, porque isso ajuda com que a palavra de Deus chegue em alguém que também está esperando a resposta que ainda não veio. Então pense na pergunta que você tem feito de forma repetida. Pense no até quando, sabe, que você vem dizendo. Pense em quanto tempo você tem esperado essa resposta. Você pode ter interpretado esse silêncio como um sinal de que Deus parou de prestar atenção, irmão. Mas Abacuque, ele escreveu a visão numa tábua exatamente porque ela ainda não tinha se cumprido. E mesmo assim precisava, na verdade, estar visível, esperando, intacta. Talvez o seu silêncio, irmão, também não seja vazio. Talvez seja uma visão ainda em trânsito, ou um tempo determinado que você simplesmente ainda não alcançou, ainda não chegou. O livro de Abacuque, ele termina com uma declaração, irmão, que ele escreve depois de tudo isso, e ainda sem ver a resposta completa se cumprir. Essa é que é a verdade. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Repare que ele lista, irmão, uma por uma, cada fonte de sustento que podia falhar: o figo, a uva, o azeite, o rebanho, o gado, como quem descreve o pior cenário possível para aquela época. E mesmo diante disso, ainda não resolvida a situação, ele escolhe a alegria. Não porque o silêncio tinha terminado, irmão, mas porque ele já tinha decidido na tábua que o silêncio nunca tinha sido a última palavra. Talvez a sua maior dúvida agora seja essa: será que Deus realmente ouve a minha oração, mesmo em silêncio? Eu preparei, irmão, uma mensagem específica sobre isso e você pode clicar. Vou deixar o link aqui na tela para você clicar e assistir esse vídeo. E lá a gente continua essa conversa. Deus te abençoe.